Glória a Deus, né? Louvamos a Deus pela graça, pela oportunidade de estar nesse culto de terça-feira, culto da palavra, em que nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor para aqui meditar, para aprender, para que o Senhor fale conosco, para que possamos receber a bênção do Senhor antes que esse dia encerre ainda. E nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estar aqui. Convido a todos para abrir a Bíblia, o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. Vamos ler, fazer uma leitura meia longa esta noite, mas a Bíblia é sempre linda, né? Sempre é maravilhoso ler a palavra. Então, Lucas 4, vamos ler do 14 até o versículo 31. Lucas 4, 14 até o 31. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém. Até aqui, queridos, esta leitura. Nós vemos nesta palavra, poder sentar? Nós vemos nesta palavra, nesta noite aqui, algo que aconteceu bem, podemos dizer, bem no início do ministério de Jesus. Jesus apareceu na Judéia, quando João Batista estava batizando, e ele foi às águas, foi batizado por João Batista. Depois nos diz a palavra que pela virtude, pelo Espírito, cheio do Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E houve um processo de 40 dias em que ele passou ali, em que ele teve fome, em que ele passou em consagração, e foi dias difíceis para o Senhor. E a Bíblia diz que ao final dos 40 dias, então, o diabo apareceu para ele para o tentar. Nós não vamos pregar sobre isso, não é o assunto, mas isso foi algo que antecedeu esses dias, quando Jesus iniciou o ministério. E quando acaba esse processo de Jesus lá no deserto, esse momento em que ele vence o diabo, vence a tentação, usando a palavra do Senhor, usando o livro de Deuteronômio, com mensagens bíblicas dali, e derrotou Satanás, a Bíblia diz que Jesus, então, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia, para a sua terra, para a sua região. E é interessante porque muitos de nós erradamente pensamos que
Jesus, ele acalmou o mar, porque ele é Jesus. Jesus, ele ressuscitou pessoas, porque afinal de contas ele era Deus, por mais que ele era homem, mas ele era Deus, então ele tinha poder para isso. Jesus multiplicou os pães porque ele era Deus, porque era o Filho de Deus. Mas esse pensamento, eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui essa noite, está errado. A Bíblia diz que tudo o que Jesus fez, ele fez pela unção e pela graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Isso tão é verdade, que lá no Evangelho de João, ele diz assim para nós, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e até maiores do que esta. Então, o que Jesus fez, os milagres que Jesus realizou, está ao alcance de cada um que creia, desde que seja ungido pelo Espírito Santo de Deus. Todas as coisas provêm de Deus através do seu Espírito. Então aqui diz que pela virtude do Espírito, voltou para Jesus da Galileia, para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A região da Galileia, amados, é o norte do país, né? E é uma região imensa. Nazaré, por exemplo, fica numa montanha que diz que ele, aqui na leitura que nós lemos, né, que a cidade estava edificada sobre um monte, e realmente é um monte. E quando a gente olha, eu estive lá em Israel em 2005, e quando a gente passa na rodovia, a gente olha assim e vê as montanhas de pedra e vê uma montanha um pouquinho mais alta, e lá em cima vê uma cidade, e aquela cidade é Nazaré. Nazaré, na época de Jesus, ela tinha 400 habitantes aproximadamente, na época em que Jesus foi criado lá nessa cidade. Hoje tem aproximadamente 70 mil habitantes, Nazaré. Mas era uma região montanhosa, a Galileia. Tem um monte da Transfiguração que aconteceu ali também, tem o Sermão do Monte que Jesus fez na região da Galileia, enfim, é uma região montanhosa. E Jesus começou o ministério nessa região, há muitas cidades naquela região, e uma das cidades em que Jesus passou, antes de chegar a Nazaré, foi Cafarnaum. Tanto que as pessoas da sinagoga disseram, faze aqui o que você fez lá em Cafarnaum, para que nós creiamos em você. Então, a fama de Jesus já começou a crescer, a aumentar, e Jesus, então, ele vai à sua cidade natal, aonde ele foi criado, onde ele conhecia as pessoas, e é interessante porque cada cidade de Israel na época tinha a sua sinagoga, à exceção de Jerusalém, onde tinha o templo, né? Então as sinagogas eram como se fosse uma congregação de uma sede, né? Então havia as sinagogas nas cidades, e a sinagoga, além do ensino religioso, ela se transformava também numa espécie de escola, aonde os rabinos ensinavam as crianças a ler, enfim. Era o local em que, quando precisava ter uma reunião entre a população para tratar de algum assunto, se reuniam na sinagoga para ali tratar os assuntos. E no sábado, particularmente, então a sinagoga era aberta porque era o dia do culto na sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus chega em Nazaré e ele entra na sinagoga. Ele, como era o seu costume, ele entra na sinagoga, e na sinagoga o culto se desenrolava da seguinte maneira: havia 3 cadeiras, uma cadeira assim à direita, uma cadeira à esquerda e uma cadeira central, que era diferente daquelas 2 cadeiras. Por quê? Porque essa cadeira central era uma cadeira bem maior, era quase que um trono, vamos dizer assim, que ficava ali. À direita sentava o ministro, à esquerda o outro ministro, e aquela cadeira ela ficava vazia o culto todo. Por quê? Porque aquela cadeira estava ali posta para o Messias. Então, quando o Messias chegasse, entrasse pela porta, ali seria o lugar que ele deveria se assentar. E havia uns louvores no início do culto, como a gente faz aqui, como nós fazemos, uma parte de louvores, e depois era o instante de fazer a leitura da palavra do Senhor. E geralmente alguém dali se levantava, como que dizendo assim, eu quero fazer a leitura, posso fazer a leitura? Era uma espécie de um pedido que ele fazia. Então o ministro chamava essa pessoa e entregava o pergaminho para ele de algum dos livros do Velho Testamento. Nós estamos vivendo
no início do Novo aqui, e a única Bíblia que existia até então era o Velho Testamento. Então Jesus vem e lhe dão o pergaminho para ele ler, e ele abre o pergaminho, encontra Isaías, ele vai em Isaías e ele encontra o capítulo de número 61, nosso hoje, ele pega o versículo 1 e ele começa a ler. E o que está escrito ali? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqui nos conta que, acabado de fazer isso, ele entrega o livro, o pergaminho, né, para o ministro, vai e se assenta na cadeira do Messias. E quando Jesus se assenta na cadeira do Messias, aquilo como que provoca um assombro entre as pessoas que estavam ali. Como que ele vai se assentar na cadeira do Messias? Mas aí vem a declaração linda de Jesus. Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. A profecia que eu li é sobre mim. Aqui está o Messias assentado na cadeira do Messias. Aleluia. Glória a Deus. Porque a hora que ele se assenta, a Bíblia diz que os olhos de todo mundo se firmou nele. Mas voltando um pouquinho, que é o que nós queremos falar, quando Jesus faz essa leitura desse livro de Isaías, do capítulo 61, desses versículos que está aqui, ele faz o que muita gente chama de um manifesto de Nazaré. Por que manifesto de Nazaré? Porque Jesus estava iniciando o seu ministério e ele queria passar por Nazaré, talvez na esperança de que ali, na sua terra natal, ou na sua cidade natal, ou na cidade que ele foi criado, ele pudesse receber o apoio dos seus amigos, dos seus parentes e de fim de todas as pessoas, porque dali para frente ele ia seguir em frente no seu ministério, e o seu ministério final seria a cruz lá em Jerusalém. Então o que ele faz? Ele lê esses versículos e dá 6 declarações muito lindas e muito importantes aqui, de todo o seu ministério, porque isso já estava profetizado que seria o ministério do Messias. Primeira coisa que ele fala é que a primeira coisa que ele fala aqui é: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Veja, foi o Espírito Santo que o ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito Santo ungiu ele para evangelizar os pobres. Você sabia que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo te ungiu? Ah, mas eu não sei o meu ministério. Se você orar, Deus vai revelar o teu ministério. Mas uma coisa é certa, há um objetivo de Deus nisso. O Senhor não te levantou, não te ungiu, não te salvou, simplesmente para você ficar de braço cruzado até o dia da sua morte. Há um objetivo de Deus, o Espírito te ungiu com um objetivo, e esse objetivo cabe a nós, como eu disse, orar ao Senhor, orar ao Espírito para ver qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, para que eu fui ungido, para que eu fui separado, Senhor. Então, o primeiro seria evangelizar os pobres. A palavra evangelizar, queridos, o evangelho quer dizer boas novas de salvação, né? Então, quando fala aqui evangelizar os pobres, não confunda achando que é para evangelizar só as pessoas que tenham menos posse financeira, só os pobrezinhos. A Bíblia, ela tem um alcance muito profundo. Quando João escreve lá em Esmirna, na segunda carta de Apocalipse, ele se dirige a um bispo da igreja de Esmirna chamado Policarpo. Literalmente, a carta foi dirigida a Policarpo. Policarpo era o bispo, era o pastor de Esmirna, e ele era uma pessoa muito pobre, o Policarpo. E a igreja dele era uma igreja pequena com os pobrezinhos financeiros da cidade. Então, quando Jesus se dirige a Policarpo, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua paciência e tudo que tu é, e a tua pobreza. Aí entre parênteses está escrito assim: mas tu és rico. Então, o que Jesus está dizendo para o Policarpo? Policarpo,
que Jesus está dizendo para nós essa noite? Você pode não ter muita posse material, mas nem por isso você é pobre, porque você é herdeiro de um trono eterno, de um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. Você é herdeiro de uma herança incorruptível e incontaminável. Então, quando o Senhor se dirige a Policarpo, diz assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Queridos, nós não somos pobres. Podemos até não ter muitos bens materiais, porque hoje nós vivemos num mundo em que a pessoa não é mais valorizada pelo que ela é valorizada pelo que ela tem. Se a pessoa tem muita posse, então ele é valorizado, é reconhecido, é aberto as portas, ele é a pessoa que todo mundo quer ser amigo. Mas não existe nesse mundo ninguém mais rico do que aquele que é herdeiro de um trono eterno, aquele de um reino que está nos aguardando na eternidade. Então não diga, eu sou o pobrezinho, eu sou o coitadinho. Não, você é rico. Se você pensar que é pobre, Jesus diz para você essa noite, mas tu és rico. Glorifica a Deus porque Ele te enriqueceu. Aleluia. Então, o evangelizar os pobres que fala aqui, é os pobres de Deus, é os pobres que não têm um tesouro eterno, é os pobres que não possuem uma herança incorruptível e incontaminável. E esses pobres aqui, pode a pessoa ter todo o tesouro desta vida, mas ele continua sendo um pobre diante de Deus. Também em Apocalipse está escrito assim, tu pensas que és rico e de nada sente falta, mas eu te digo que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está ali em Apocalipse, escrito isso também. Então evangelizar os pobres é aqueles que não têm o Senhor. Quem não tem o Senhor é um pobre. Ele vive nesta vida, ele às vezes acumula riqueza, tesouros, mas ele vai ter uma eternidade nas trevas longe do Senhor. Vive uma vida pobre no sentido espiritual aqui, e vai viver pobre eternamente lá na eternidade. A segunda coisa que Jesus fala é curar os quebrantados do coração. Veja que não é os quebrantados de coração, é do coração. O que é quebrantado, a palavra quebrantado? O que quer dizer? O que Jesus quis dizer com curar os quebrantados do coração? É aqueles que muitas vezes têm uma mágoa, às vezes têm uma incompreensão, às vezes têm uma rejeição. Jesus veio para os pobres, para os rejeitados, para os maltrapilhos, para aqueles que não tinham reconhecimento de ninguém, não tinham amor muitas vezes de ninguém, era para as viúvas, era para os necessitados, era para aqueles que mais tinham problemas de coração, de tristeza de coração. Então Jesus veio para fazer o quê? Para curar os quebrantados do coração. Aleluia. A terceira coisa é dar vista aos cegos. E eu quero dizer, amados, que Jesus, durante o seu ministério, ele deu vista a cegos, e não foi poucos, não é? Ele não chegou para aquele cego, Bartimeu, e disse, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, então veja. Ele não chegou para aquele cego, outro cego, e cuspiu no chão, na areia, fez lodo, esfregou no olho do cego, disse, vai lá e te lava no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Ele não falou para outro, vai e se apresenta no sacerdote, né? E ele foi, e no caminho ele disse, o que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvores. Já estava olhando, enxergando alguma coisa. Daqui a pouco ele disse, eu já estou vendo distintamente. Jesus curou muitas pessoas cegos de sua vista. Mas a Bíblia, no sentido profundo que ela é, quando fala em dar vista aos cegos, fala em abrir os olhos espirituais dos cegos espirituais, daqueles que não conhecem a verdade do Senhor, que por mais que às vezes passem pelas nossas igrejas, por mais que ouçam o Evangelho, por mais que leia a palavra de Deus às vezes, mas estão cegos, não conseguem enxergar o plano glorioso de Deus da salvação, não conseguem enxergar o que Deus tem para a sua vida, e não conseguem enxergar assim que existe um Redentor que morreu na cruz no seu lugar, e que é necessário ter essa decisão de crer e aceitar Jesus, abrir a vista aos cegos. A outra coisa que ele fala aqui é que é para pôr em liberdade os oprimidos. É interessante, queridos, porque esses dias eu estava lendo uma reportagem que saiu na televisão, e a reportagem diz que o país campeão mundial em suicídio é o Japão. O Japão é o campeão mundial em suicídios. De todos os países do mundo,
cuidando e observando a relação quantidade de habitantes do país, né, e quantidade de suicídios, a porcentagem maior de suicídios são os japoneses. E quando você consulta os Ibope, essas coisas assim que tratam de pesquisa de determinado assunto, você chega à conclusão que 95% das pessoas que se suicidam, antes do suicídio eles estavam deprimidos. A depressão leva à morte. Quem já passou por um processo de depressão sabe o quão terrível é a depressão. A depressão faz a pessoa desanimar da vida, é aquele que quer ficar trancado só dentro de um quarto, qualquer coisinha que apareça para ele fazer, seja assim, se a pessoa é uma mulher, ela é a dona da casa, e ela levantar de manhã, acordar de manhã, e lembrar que tem que passar a vassoura na casa, só aquilo parece um absurdo, é uma coisa muito grande, ela não vai conseguir fazer aquilo. A depressão leva a isso. E é interessante porque a depressão, ela nunca começa sozinho, ela começa primeiro com uma opressão, né? Depois da opressão é que vem a depressão. E Jesus veio para fazer o quê? Para pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que estão iniciando um processo de opressão. Às vezes a opressão vem da família que ele mora, às vezes vem do trabalho que ele na empresa, às vezes vem de um parente, às vezes vem da sua própria situação financeira. E existem muitas maneiras das pessoas viverem oprimidas. Existem muitas pessoas oprimidas por este mundo afora. É por isso que Jesus disse a mim, assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Quem é que lembra o versículo? E eu vos aliviarei. Glória a Deus. Então ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Mas a sexta coisa que Jesus anunciou, nesse versículo que ele leu, foi assim, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é ano aceitável do Senhor que Jesus falou aqui, que ele veio para anunciar? Ano aceitável do Senhor. Amados, em Israel, na lei dizia assim, que você durante 7 semanas, né, de 7 anos, ou seja, durante 49 anos, né, durante 49 anos, você podia cuidar da sua vida, cultivar a sua terra, fazer os seus negócios e tudo mais. Então, durante esse período de 49 anos, você podia semear e colher na terra durante 49 anos, fazer teus negócios. Mas quando chegava nos 50 anos, no ano número 50, então aquele ano era o ano aceitável do Senhor. E isto era colocado por Deus na lei. E o ano aceitável queria dizer o seguinte: era comum durante o processo dos 49 anos, às vezes a pessoa cair em dívidas, ficava com dívidas que não tinha como pagar. A Bíblia conta, né, daquela viúva que procurou Eliseu, que o marido dela morreu e as pessoas vieram cobrar a dívida e ela não tinha com que pagar. Então, se a pessoa não tinha com que pagar, ela tinha que fazer o seguinte: se ela tinha filhos, é o caso dessa viúva que procurou a Eliseu, os filhos eram tomados da casa e eram levados como escravo da pessoa para quem ela devia. Então os filhos passavam a ser escravos. Se não tinha, às vezes, o próprio homem da casa era levado escravo e passava a ser escravo. A outra coisa que acontecia é que, além de ele ser levado escravo, ele perdia todas as suas terras para aquele para quem ele devia. Então ele ficava lá como escravo e sem direito à terra. Só que quando chegava neste ano aceitável, nos 50 anos, que em outras passagens diz o ano do jubileu, que é a mesma coisa, então neste ano do jubileu, acontecia 3 coisas. Primeiro, o escravo era libertado. A segunda coisa que acontecia, todas as suas dívidas eram perdoadas. E a terceira coisa que acontecia
ele recebia de volta todos os seus bens, as suas terras. Isso, queridos, mostra, em primeiro lugar, a grande misericórdia de Deus, que fazia com que houvesse um recomeço para aquela pessoa. Então, por isso era o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Então, ele recebia isso de volta, e tudo aquilo que ele estava passando dali acabava. Então, iniciava um novo ano de mais 49, aliás, um período, né, de mais 49 semanas. Bom, isso já estava na lei, né? Fazia parte da lei. E Jesus fala que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fala que ele veio anunciar, é porque na lei dizia que um dia viria alguém, queria ser aquele que, no sentido espiritual, ia proclamar ou fazer valer este ano do jubileu, este ano aceitável do Senhor. Então, no sentido espiritual, quando Jesus disse que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, ele veio dizer assim, ó, olha, este ano que eu cheguei agora aqui, que eu estou aqui com vocês, e daqui para frente, todo ano vai ser ano do jubileu. Todo aquele que for escravo, eu estou aqui para libertar. Estou aqui para dar a liberdade. E queridos, eu não sei vocês, mas se existia um escravo, está aqui, ó, antes de conhecer o Senhor, que fazia a minha vontade, que era infeliz, que não conhecia Deus e por isso achava que era o que sabia tudo, que conhecia tudo, arrogante, mentiroso e tantas coisas mais. Será que eu era sozinho ou tem mais alguém aqui que era mais ou menos assim também? Eu acho que eu era sozinho, né? Mas enfim, e o Senhor veio para dar a liberdade disso, de deixar de ser escravo do inimigo e passar a ser servo do Senhor. A segunda coisa é que havia o perdão das dívidas, e a minha dívida, a tua dívida para com o Senhor era muito. A Bíblia diz que o valor da nossa alma era tão caro que todos os tesouros do mundo se esgotariam e nós não podíamos pagar. Mas Jesus veio e pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário, aleluia, e tomou sobre ele a nossa dívida, e agora aquilo que nós devia a Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, através do perdão desta dívida do pecado, nós estamos livres disto, daquilo que ia nos levar para a condenação, aquilo que ia nos levar para a eternidade sem o Senhor. E o terceiro era a restituição de todas as terras. Amados, isto aqui é claro que é fácil de entender, né? O Senhor, quando criou o homem, ele criou o homem para estar com ele. A Bíblia diz, Jesus disse assim, em Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Deus preparou um reino eterno para nós, mas que nós tinha perdido. Esse reino foi para nós, mas nós tinha perdido esse reino. E através de Jesus foi restituído para nós. Ele está nos esperando ali na eternidade com este reino eterno, preparado para nós. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, Jesus anuncia essas coisas todas, ou seja, ele está dizendo, eu sou o Messias e aqui vim para isso. Né? Mas o que acontece na leitura que nós lemos a seguir? Diz assim, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das coisas, das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Veja, a sinagoga estava cheia, sábado era o dia em que enchia a sinagoga. Jesus se manifesta ali, ele anuncia, ele pega o versículo que fala dele, a profecia que fala dele, apresenta para o povo, diz todas as coisas, senta na cadeira do Messias e diz, essa escritura aqui, esta profecia está se cumprindo aqui, ó, diante dos vossos olhos. Então alguns começam a se maravilhar, dizendo que palavra de graça, mas alguns iam por lá e diziam assim, mas espera aí, você é o filho do José? Talvez alguém dissesse assim, aqui não está escrito, mas talvez alguém dissesse assim, o José morava naquela rua de trás lá,
A irmã dele mora ali embaixo, na outra rua. Como é que ele vem falar que é o Messias aqui? E quando Jesus vê essa rejeição, ele cita essas duas pessoas do Velho Testamento. Primeira ele diz: muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Ou seja, tinha muitas viúvas, mas o Elias foi abençoar uma Sidônia, uma mulher que não era judia, de uma nação diferente. E ele pega e também fala que havia em Israel muitos leprosos nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Havia muitos profetas, muitos leprosos no tempo do Eliseu, profeta. Mas Eliseu foi ao encontro de um sírio e o curou da sua lepra. E quando eles ouviram isso, eles entenderam que Jesus estava dizendo o quê? Aqui na terra dele ele não vai fazer nada, vai fazer para os estranhos, para os estrangeiros. Então tomaram Jesus, arrastaram Jesus de onde ele estava, levaram até em cima do monte, onde havia um precipício, para lançar Jesus dali abaixo. E isto só não aconteceu porque não era chegada ainda a hora do Senhor morrer. Então a Bíblia diz que ele passou pelo meio deles e retirou-se. E o que ele fez? Voltou para Cafarnaum e ensinava eles aos sábados. Aleluia. Se tem uma coisa linda em Jesus, queridos, é o fato que ele não força. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Mas ele não arrebenta a porta. Quem arrebenta é o diabo. Jesus não arrebenta a porta. Então, nós viemos na casa do Senhor. Hoje é uma terça. Estamos aqui diante da sua palavra, que é linda e maravilhosa. Mas ele não força você a crer, ele não força você a obedecer. Mas o que acontece quando a gente entra por este caminho de não dar ouvidos e não obedecer, ele passa pelo meio, se retira e vai ensinar para outro ali na frente que quer. Como é que tem sido a nossa atitude? Temos sido só ouvintes ou somos aqueles que queremos praticar? Quando a Bíblia diz que Jesus se assentou na cadeira, os olhos de todos estavam fitos nele, todo mundo olhando para ele. Você sabia que não é todo mundo que vem aqui na casa do Senhor, no culto, e fica olhando para Jesus? Às vezes olha para o vizinho, olha para o outro, como foi falado aqui esse dia atrás, pensamento às vezes está longe, às vezes está querendo que acabe para ir embora logo, mas não vem de casa para a casa do Senhor para ver o Senhor, para ouvir o Senhor, e ouvindo o Senhor, para não ser ouvinte esquecido, mas ser praticante daquilo que Ele tem e fala para cada um de nós. Como tem sido a sua atitude nesta noite? Você veio para ouvir? Eu creio que pela sua palavra o Senhor tem falado no nosso meio essa noite. Aleluia. Talvez você esteja passando por um processo de estar com o seu coração quebrantado, estar oprimido, estar precisando ouvir melhor, ou estar, mesmo sendo herdeiro, né? Mesmo estando no ano do Senhor, você ainda está escravo, você ainda está devendo, você ainda está passando por um processo em que você não tem direito, e que o inimigo tem procurado colocar na tua cabeça que você não é ninguém, que você não vai ter vitória, que você não consegue. Eu quero dizer que se o diabo está dizendo para você e para mim essa noite que nós não vamos ter vitória, isso só vai acontecer se nós andar sozinhos, mas se nós estiver com o Senhor, Ele é o Senhor da vitória, e com Ele nós somos mais do que vitoriosos. E nós queremos orar, vamos ficar em pé? Glória a Deus. Mas o Senhor se revelou, né? Quando os olhos do povo se fixaram nele, ouviram primeiro a palavra e depois os olhos estavam fitos nele, aí então a revelação aconteceu. Estou aqui. É eu que vim trazer a liberdade, é eu que vim trazer o ano aceitável do Senhor, é eu que vim fazer
a obra que Deus me deu para fazer, e esta obra é maravilhosa. Cabe a mim, querido, e a você que está aqui, aceitar, aplicar no coração e viver este evangelho lindo e maravilhoso. Incline a sua cabeça. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor, nós estamos diante desta palavra, esta palavra tão linda, tão maravilhosa, Senhor, que vem ao encontro de cada um de nós nesta noite. Senhor, nós sabemos que tudo isto, todas essas bênçãos, toda essa obra grandiosa em nossas vidas, nada disso nós somos merecedores. Foi Tu, Senhor, que comprou a nossa salvação, foi Tu que nos libertou, foi Tu que pagou a dívida, Senhor, foi Tu que nos restituíste aquilo que o diabo tinha tomado de nós, através dos nossos pais, e agora, Senhor, estamos caminhando diante de Ti, Senhor. Queremos confessar a Ti, Senhor, com sinceridade nesta noite, que sozinho nós não vamos conseguir. Precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, a cada passo, a cada milha. Senhor, ajuda nós a não ser, Senhor, aqueles que vão rejeitar como aquelas pessoas de Nazaré rejeitaram, e Jesus então se retirou e foi ao encontro de outros que precisavam ouvir. Que nós nunca venhamos a rejeitar, mas que Tu andes, Senhor, sempre em nosso meio, sempre nos corrigindo, nos ensinando, nos ajudando, para que possamos caminhar, Senhor, todos os dias que resta da nossa vida aqui, firmes, crendo no Deus da vitória, crendo que Tu és aquele que tudo faz, tudo pode, tudo consegue. Abençoa cada um, Senhor, que nesta noite saiu da sua casa, veio aqui na Tua casa, para que ouvir a Tua palavra. Senhor, eu sei que Tu tens visto este esforço, e que Tu há de recompensar segundo a Tua graça infinita. Abençoa cada um deles no decorrer de todos os demais dias desta semana, guarda embaixo da Tua proteção e da Tua graça, Senhor. Repreende as dores, as enfermidades, aquilo que está, Senhor, atrapalhando eles de Te servirem melhor. Repreende, Senhor, e derruba por terra todas as tranqueiras levantadas pelo diabo, que caiam por terra em nome de Jesus. E Tu prevaleça, porque Tu és o Senhor da vitória, o Senhor dos exércitos. Guarda o Teu povo e cuida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.